Olha, eu não gosto de falar de política, não é o meu tema predileto, mas vou comentar algumas notícias recentes. O Congresso tem de brigar diariamente para evitar retrocessos, afirma Arthur Lira, presidente da Câmara. Recente evento nos Estados Unidos, lá em Nova York, diz que o Congresso deverá lutar diariamente para impedir retrocessos. Esse foi mais um recado ao governo Lula. Durante o evento em Nova York, reunindo grandes empresários, ele mencionou a decisão dos seus colegas de derrubar as alterações que foram apresentadas no marco do saneamento. Foi uma importante derrota infringida aí ao Palácio do Planalto. Arthur Lira afirmou que um decreto não pode alterar uma lei discutida e aprovada pelo Legislativo. A principal reforma que o Congresso brasileiro vai ter que brigar diariamente é a reforma de não deixar retroceder tudo que já foi aprovado no Brasil, no sentido de amplitude do que é mais liberal. Perfeito, perfeito Arthur Lira, perfeita a decisão da Câmara de Deputados de derrubar as mudanças da questão do saneamento e entendo que este Congresso que aí está vai continuar legislando nessa pegada. O governo não vai conseguir fazer medidas de retrocesso. O outro tema que me chamou a atenção é referente a uma outra pauta que eu acho que é condenada ao fracasso. Rodrigo Pacheco afirma que o governo precisa aceitar a privatização da Eletrobras. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o governo precisa aceitar a privatização da Eletrobras. Aliado do presidente Lula, o senador criticou a ação movida pela Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal como objetivo de reverter as regras da venda da estatal. Consideramos essa privatização uma realidade do Brasil. Era muito importante que se pudesse aceitar essa realidade para valorizar a Eletrobras. A discussão sobre a capitalização acaba por gerar algum desvalor para a empresa, disse Rodrigo Pacheco após uma apresentação na Fiesp, em São Paulo. O presidente do Senado disse ainda que é preciso superar pautas que foram aprovadas pelo Congresso. Considero que era importante nós termos a aceitação dessas questões que foram aceitas no Congresso Nacional, amplamente discutida por deputados e senadores, e buscamos incrementar novidades no Brasil. A declaração dele foi feita um dia depois do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizer em entrevista à CNN no domingo que a intenção do governo de rever a privatização da Eletrobras é preocupante. Segundo ele, o projeto que permitiu o processo de capitalização da Eletrobras em 2022 foi profundamente debatido no Congresso Nacional e resulta em ganhos para a empresa e para o país. Essas questões de rever a privatização preocupam, disse Lira. Você pode não propor mais nenhuma privatização, mas mudar um quadro que já está jogado e definido e com muitos grupos, muitos países investindo, realmente causa ao Brasil uma preocupação muito forte. É isso. Estas pautas são pautas, ao meu ver, derrotadas, perdidas. Por que o governo Lula insiste nisso? Ao meu ver, apenas é uma tentativa de dar uma satisfação ao seu público interno. É só isso que eu entendo. Não consigo entender de outra maneira. Achar que vai fazer essas pautas avançarem no Senado e na Câmara é falta de inteligência. Não acredito que eles tenham essa clareza de que vão conseguir reverter estes processos, né? Penso que se estiverem acreditando nisso é um erro de origem. É um erro de origem. Alguns me perguntam, mas isso não desmoraliza o governo porque demonstra a fraqueza do governo? Não, eu acho que a democracia é isso. Você tem um ponto de vista, você representa um determinado tipo de eleitor que acredita num governo mais estatizante, na presença do Estado, e você tem que dar uma satisfação para eles. Olha, eu tentei. Do outro lado, você tem deputados e senadores que vão, usando as regras da democracia, decidir se apoiam ou não apoiam essas ingerências que o governo quer fazer. Ao meu ver, neste Congresso que aí está, Câmara de Deputados e Senado Federal, a possibilidade é zero do marco do saneamento ter sido revertido, né? A Câmara já rejeitou, vai chegar no Senado agora, provavelmente será rejeitado também, e a chance disso da Eletrobras também ser reavaliada, para mim é chance zero, entendeu?
Então não me preocupo com essas agendas, eu vejo muita gente preocupada com esse tipo de coisa, olha, zero de preocupação, zero, zero, zero. Se pudesse eu colocaria até uma preocupação negativa, menos 10. Olha, o Itaú bombou, lucrou 8,4 bi, superou o Bradesco e o Santander juntos, dá para imaginar isso? Parabéns à diretoria do Itaú. Registrou lucro líquido gerencial de 8,4 bilhões no primeiro TRI de 2023. As hienas, os hards, devem estar desesperados, apavorados. Ó céus, ó vida, ó azar, o que é que aconteceu? E a crise? Foi a primeira vez que o valor obtido pelo Itaú conseguiu ser maior do que o lucro dos dois bancos concorrentes, Bradesco e Santander. O Bradesco teve lucro de 4,3 bi, o Santander de 2,1. Somados, ainda é inferior ao lucro apresentado no primeiro TRI pelo Itaú Unibanco. O resultado, de acordo com o balanço divulgado, foi 14,6 vezes superior ao observado no mesmo período de 2022. Em relação ao quarto TRI, representa um crescimento de 10%. Né? O crescimento veio principalmente da normalização de provisões contra calotes, né? No balanço do quarto TRI de 22, o Itaú havia separado 1,3 bi adicionais para coibir toda a exposição ao caso das Americanas, que entrou em recuperação judicial em janeiro. Então está aí, o banco apresentando um excelente resultado. Olha, o Fundo Verde zerou posição em dólar contra o real, percebendo um viés positivo para metas fiscais e por conta também do papel do Congresso Nacional. O Luiz Stuberger, que é o gestor, criador do Fundo Verde, né, ele zerou posições compradas em dólar contra o real, tendo uma visão mais positiva sobre as metas fiscais e a atuação do Congresso Nacional sendo um importante contraponto às falas e as tentativas de mudanças que ora são apresentadas pelo governo Lula. Numa carta enviada aos cotistas, a gestora destacou que a decisão do Tribunal de Justiça sobre a exclusão de benefícios do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi uma vitória substantiva para o governo federal. A União prevê um incremento, obviamente não de imediato, mas que pode variar nos próximos anos aí, entre 25, 30 bilhões, chegando até 90 bilhões em arrecadação. O mercado estima uma média aí entre 30 e 40 bilhões de reais adicionais por conta dessa decisão da Justiça. Além disso, eles destacaram na carta o papel do Congresso Nacional como um importante contraponto em questões como o marco do saneamento, como a questão de revisão da privatização da Eletrobras, a tramitação do arcabouço fiscal, que se entende que sairá do Congresso muito mais robusto, muito mais fortalecido do que o que foi entregue, ainda que o que tenha sido entregue também foi tecido comentários positivos, inclusive de órgãos de outros ambientes, né, como o Fundo Monetário Internacional, como a própria Febraban, que destacaram pontos positivos com relação ao arcabouço fiscal. E então essa é a análise que o Fundo Verde está fazendo aí sobre o cenário macroeconômico brasileiro. Seguimos otimistas, na nossa agenda não há espaço para o pessimismo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.